Estação de energia portátil está virando uma febre, virou na verdade uma febre aqui no Brasil, sobretudo da Bluetooth. Inclusive nós temos algumas aqui, já fizemos conteúdo aqui no canal, estamos trazendo vários outros conteúdos. E o conteúdo de hoje é com o modelo EB55 da Bluetooth, que nós vamos mostrar para você aqui em detalhes hoje. Vamos descobrir realmente se essa estação de energia aqui entrega toda a potência nominal que diz nela, que é de 700 watts, 1400 watts de pico. Nós vamos fazer um teste de autonomia do banco de baterias, ou seja, da bateria que está aqui dentro dela, ver quanto tempo vai durar. Olha, o vídeo está muito bacana mesmo. Você vai ver forma de onda, vai ver também os harmônicos na tela do nosso osciloscópio. E já de cara nós vamos começar aqui fazendo o teste de fogo e já com autonomia também. Olha, teste duplo. Ao mesmo tempo que a gente vai levar essa estação basicamente quase que ao seu extremo, nós vamos também ver qual que é a autonomia da bateria que está aqui dentro, que é de 537 Wh nominal, tá? E a gente pode fazer uma profundidade de descarga de até 90%. Então eu vou estar deixando na tela aí para você ver o cálculo que a gente tem que fazer para descobrir quanto tempo vai durar essa nossa estação. Porque o tempo de autonomia, né, quanto dura, depende do que você vai ligar. Mas vamos supor que eu vou ligar aí 500 watts de potência. Então é 537, a gente multiplica por 0,9, que é a profundidade de descarga, multiplica novamente por 0,9, que é a eficiência do inversor, vai sobrar para a gente 434 Wh. A gente divide esses 434 Wh por 500 watts instantâneo. Vai dar 0,8699 e alguns quebrados aí. Não é 0,86 minutos, 86 minutos, tá? A gente tem que converter isso para hora em minuto. Para fazer isso, você multiplica esse valor por 0,60, 0,60, né? E a gente vai chegar num resultado de 0,52. Ou seja, agora sim é 52 minutos. Essa estação de energia com 500 watts vai ter uma autonomia aí de 52 minutos se ficar cravado os 500 watts. E só com a bateria dela. Lembrando que você pode ligar placa fotovoltaica para auxiliar aqui na carga e também fornecer energia para as cargas que você está consumindo e mantendo a bateria carregada, aumentando assim sua autonomia. Pode ligar também no veículo, no seu carro, no seu motorhome, direto aí no sistema de acendedor de cigarros, né? Para que você possa fornecer 12 volts e também manter ela carregada e aumentar assim a sua autonomia, tá? Então a gente vai começar a colocar cargas aqui com a nossa giga de teste, tá? A nossa giga de teste, para você que não sabe do que se trata, não sabe como que funciona, é um equipamento que nós temos aqui no laboratório que simula eletrodomésticos, eletroeletrônicos em geral. Então a potência que a gente colocar aqui na giga para exigir aqui da nossa estação de energia, se você colocar a mesma potência em equipamentos aí na sua casa, vai funcionar muito bem, tá? Nós temos um conteúdo super bacana aqui no canal que ensina em mais detalhes o que é uma giga de teste, como que ela funciona e para que ela serve. Então tá chegando agora, tá meio perdido, vai aqui na descrição que a gente vai deixar o link para você, comentário fixado, e também tá aparecendo um card aqui em cima que a gente preparou para você. Então agora a gente vai ligar aqui a nossa estação de energia. Primeiro a gente vai ver aqui essa questão de... Opa, aí agora ligou, agora foi. Aí agora primeiro a gente vai ver aqui a questão de potência e autonomia. E já de cara mesmo a gente vai colocar aqui nessa estação de energia os 700 watts. 700 watts de potência de fato mesmo e ver se ela é capaz de segurar esses 700 watts aqui, tá bom? E nisso a gente já vai ver mais ou menos o tempo de autonomia que vai ter esse banco de baterias, tá? Então a gente vai deixar aí mais ou menos um tempinho com 700 watts, depois eu vou colocar mais ou menos 500 e a gente vai manter esses 500 watts cravado.
para te mostrar como que tá o percentual. Lembrando que aqui, olha só, a gente tem aqui uma bateria, né, mostrando para a gente aqui 100%, 80%, 60%, 40% e 20%, tá? Esse modelo não tem aproximadamente o tempo de horas que duraria. Eu gostaria que tivesse, mas infelizmente não tem, né? E aqui nós vamos ver aqui a potência que está na saída e se estiver carregando nós vamos ver aqui a potência de entrada. Nós não vamos carregar, tá bom? Então agora nós vamos começar a colocar carga aqui. Você já está vendo na tela do osciloscópio aí para você a forma de onda, já está vendo que é uma senoide muito bacana mesmo. Depois eu vou te mostrar distorções harmônicas e olha só. Aqui eu já estou colocando lâmpadas incandescentes aqui, vou colocar algumas lâmpadas fluorescentes aqui na nossa giga, simulando aí como se fosse a tua residência mesmo, né? E olha só, vamos chegar, olha, já chegamos, passou dos 700 watts, 727 watts. Vamos colocar aqui mais uma lâmpada, olha, 765 watts. Bacana demais, hein? Muito legal. Vamos colocar um pouco mais, ver se ela vai entrar em proteção. 800 watts, meu. Aí, entrou em proteção. Que legal. Com alguns segundinhos, né? 1 ou 2 segundos com 800 watts, ela entra em proteção. Então, a gente viu aqui que está mostrando aqui para a gente overload, né? Olha só. Overload indica que tem proteção. A gente precisa desligar aqui, ó. Pressiona o botão do liga e desliga do AC. Tira o overload, pressiona novamente, ligou e você já está vendo a senoide se formando e chegando aí já com 605 watts. Vamos chegar de novo aqui em 700 watts, olha, 727 watts. Então, ou seja, um pouco mais de 700 watts, essa estação de energia segura tranquilamente, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui mais ou menos aqui uns 450 watts no osciloscópio e aqui está dando 436. Vamos deixar aqui mais uma lâmpada. 475, 493. Vamos assumir aqui 490 watts mais ou menos. E aí a gente vai deixar essa carga ligada aqui na estação de energia para a gente ver a autonomia dela, tá? Eu vou preparar tudo aqui em time-lapse aqui para você. E na hora que estiver rodando aí o time-lapse, tudo aceleradinho, eu vou deixar o cálculo aqui na tela para você saber o cálculo que tem que ser feito e quanto tempo mais ou menos tem que dar de autonomia. Mas vai ser algo em torno de uns 45 a 48 minutos mais ou menos, tá? A gente vai preparar aqui para colocar o time-lapse aqui, deixa eu até desligar aqui, pronto. Vamos preparar para colocar o time-lapse aqui para você. Demora um pouquinho pra gente, mas para você é assim, ó. Estamos chegando aqui no finalzinho aqui da autonomia e você viu aí que já chegou, ó, acabou de desligar, deu 50 minutinhos, você viu aí que foram 50 minutos, inclusive tá até com áudio direto da câmera aqui, você tá vendo um time-lapse aí, tá me vendo também, e olha, viu só que a gente teve aí 50 minutos de autonomia. Exatamente aquele tempo que a gente falou que a nossa estação de energia já se desligou por completo. Isso é muito bacana mesmo, com toda certeza você pode confiar que a energia que está acumulada aqui de fato é a que está falando também, porque a gente acabou de comprovar para você. Agora, nesta próxima parte do vídeo, você vai ver a forma de onda mais detalhada, vai ver também os harmônicos aqui dessa estação de energia e vai ver todas as suas características técnicas. Eu vou preparar tudinho aqui, pra gente vai demorar mais um pouquinho, mas para você vai ser assim, ó.
Bom, então agora a gente vai mostrar para você aqui a forma de onda, vamos mostrar também os harmônicos, né, distorções harmônicas dessa estação de energia EB55 da Bluetooth. É muito importante, né, o pessoal gosta muito de ver forma de onda, ver os harmônicos aí, e agora a gente vai mostrar para você. O Lucas vai virar agora para a tela do osciloscópio. E agora nós temos aqui na tela do osciloscópio, mostrando em detalhes para você, em amarelo aqui, a forma de onda senoidal. Vemos aí que é uma senoide muito bacana, uma senoide muito limpa mesmo, tá? E na parte de baixo aqui, não sei como tá a cor que tá mostrando para você, se é um lilás, um roxinho, aqui para mim tá um roxinho meio claro, né? Nós vemos aqui as distorções harmônicas. Então nessa região aqui, é a região próxima à fundamental, que é 60 Hz, inclusive deixa eu mostrar para você aqui, olha só, 125 volts, a tensão nominal aí dessa estação de energia é 125 volts, a gente vai ter mais ou menos ali 120, 125 volts mais ou menos, tá ok, está dentro do padrão, do que é esperado, e a frequência 60 Hz, temos aí 60 Hz, muito bacana mesmo. E agora nós temos aqui as harmônicas próximo aqui à fundamental. Então note que está muito bacana mesmo, muito limpa, né? Ou seja, uma forma de onda muito bacana mesmo, com pouquíssimos harmônicos, tá? E aqui a parte de chaveamento próximo aos 24 kHz, para fazer o chaveamento aí, para elevar a tensão do banco de baterias, né? E transformar de corrente contínua para corrente alternada. Então é isso que nós temos na estação de energia da Bluetooth, uma forma de onda senoide muito bacana, muito limpa mesmo e com baixíssimas distorções harmônicas, muito show de bola. Bom, como você viu aí, é uma estação de energia muito bacana mesmo, você acompanhou uns detalhes muito interessantes, acompanhou a autonomia e agora é o momento da gente ver aqui de fato todos os detalhes aqui dessa estação de energia, né? Agora eu vou te mostrar aqui características dela, olha só. Tá até inclusive totalmente descarregada, cara. Olha, descarregamos total a bateria da Bluetooth EB55, que por sinal chegou até esse ponto do vídeo. Aqui embaixo na descrição vai ficar o link, no comentário fixado também, com cupom de desconto para você adquirir a EB55 da Bluetooth. Esse aqui é o painel frontal. Aqui nós temos aqui a marca. Temos aqui as entradas, né? Temos aqui duas entradas, uma com um conector XT, acho que é XT30 esse daqui, né? Que é a entrada do MPPT, que trabalha de 12 a 28 volts, 8 amperes. Temos uma entrada daquele pino de fonte parecido com um notebook, né? Que é um adaptador externo de 25 a 28 volts, 10 amperes para carregar com a rede elétrica. Temos nessa outra parte aqui a saída de corrente contínua, que é exatamente uma USB-C de 100 watts. Temos 4 USB do tipo A de 5 volts, 3 amperes cada uma, que a gente vai poder inclusive carregar celular, fazer recarga de vários dispositivos que a gente precisar. E aqui a gente faz o liga e desliga desta saída. Aqui nós temos a saída CA, com duas tomadas já no padrão brasileiro. Deixa eu dar uma conferida aqui, é de 10 amperes essas tomadas aqui. Como você viu, onda senoidal pura, 120 volts cada tomada, 700 watts. Pode ligar 700 watts em uma única tomada ou 350 em uma, 350 em outra. E aqui a gente liga a saída CA da nossa estação de energia da Bluetooth. E aqui nós temos um outro padrão de saída, que é naquele famoso modelo cigarrete, né? Aqueles antigos acendedores de cigarro veicular, que a gente vai ligar aqui o adaptador, o acessório que vem, para a gente poder ligar aqui alguma outra alimentação que a gente precisa de 12 volts, tá? E aqui nós temos mais duas saídas de 10 amperes, modelo, se eu não me engano, mas é P2 aqui, eu não lembro se é P4, acho que é P4, esses adaptadores, ó, esses conectores que tem aqui. E aqui nós temos o display. No display a gente tem aqui a potência de entrada, potência de saída, mostra a frequência que é de 60 Hz e a gente pode inclusive mudar aqui a frequência, olha só. Pressionando o botão do AC e o botão do DC juntos, segurou, olha só, tá piscando 60 Hz. Se eu pressionar aqui, ó, mudou, opa, deixa eu ver. Opa, demorou, se demorar ela sai fora, a gente tem que ir rapidinho, olha lá. Pressionou, mudou para 50 Hz. Aguarda,
ela vai validar essa informação. Se eu quiser mudar novamente, eu simplesmente pressiono os dois novamente e mudo para 60 Hz. Então essa estação de energia funciona tanto com 50 quanto 60 Hz, tá? Vamos deixar aqui em 60 Hz mesmo. Ó, se a gente pressionar não adianta nada, tem que esperar ela validar automático, tá? E aqui na parte de cima dela, a gente tem um sistema para carregamento de celular. A gente pode carregar celular por indução, é um carregador de 15 watts, muito bacana mesmo isso. Além de você poder carregar o seu celular através da USB, vários tipos de USB, você pode carregar por indução também. Nós temos aqui nas laterais as ventoinhas, que vai fazer a refrigeração forçada, tá, dos dois lados. Temos uma ventoinha de cada lado. Na parte traseira, nós temos aqui um sistema de iluminação bem diferente de outros modelos que a gente já mostrou aqui. Inclusive eu não consegui nem tirar o plástico daqui, caramba. Depois eu tiro esse plástico daqui. Vamos ver se eu consigo ligar a luz aqui. Ainda ligou, ó. Mesmo com ela completamente descarregada, ainda ligou, olha só. Temos 3 níveis. Temos emergência, SOS, né? Desligado. Muito bacana mesmo. É uma estação de energia bem completa, que com certeza vai ajudar bastante aí você, tá bom? No seu dia a dia, em apagões, falta de energia, em pescaria, em motorhomes, em acampamentos em geral, equipamentos hospitalares que não podem se desligar, precisa de qualidade de energia, essa estação é altamente indicada. Quando você receber a sua estação da Bluetooth, vai chegar para você aí dentro da embalagem um carregador externo, como esse aqui, muito bonito por sinal. Ele é um carregador de, vamos ver se o Lucas vai conseguir mostrar bem aí para você, carregador de 100 a 240 volts, e a saída dele é de 25.2 volts, 8 amperes, tá? É um carregador aí muito bacana. A gente vai ligar esse carregador exatamente nesse ponto aqui, olha só. Precisa carregar, inclusive já vou colocar para carregar aqui, tá? Vou colocar para carregar e a gente vai ligar exatamente aqui, olha só. Colocou aqui. Aí vai acompanhar aqui o cabo de força desse carregador, como ele é automático, né, bivolt, volt não, né, full range, né, de 100 a 240 volts, qualquer tomada que você ligar vai funcionar muito bem. Aqui vamos ligar numa tomada em 127 volts e já acende aqui pra gente o LED verdinho aqui, bacaninha, e daqui a pouco esse LED vai ficar vermelho, indicando que está carregando. Olha só, já está vermelho e olha aqui o display da nossa estação de energia. Já está carregando aqui com 187 watts, 188 watts, mais ou menos aqui. E a gente pode também, através desse outro acessório que acompanha aqui, ó, ligar placa fotovoltaica. Exatamente, tem o PV120 da Bluetooth, tem o PV200 também, que é altamente compatível, né? Totalmente compatível com essa estação de energia. Como está no finalzinho de tarde e eu não tenho mais energia solar lá fora, nós vamos simular com nossa fonte de bancada aqui, mais ou menos uns 150 watts. Acredito que é mais ou menos isso que eu consigo simular com a minha fonte de bancada. Então, eu consigo utilizar aqui 2 fontes de energia para carregar. A fonte ligada à rede elétrica mais PV, mais placa fotovoltaica. E olha só, daqui a pouco vai começar a pegar a energia da fonte, ó, já começou a pegar 155 watts, então aqui é como se fosse placa fotovoltaica, juntou aqui com a potência da fonte 343 watts. E aí, quanto tempo mais ou menos vai levar para carregar essa bateria do jeito que está aí? Então vamos lá. 537 vezes 0,90, 537 vezes 0,9, a gente tem aí um total de 483 vezes 0,9 novamente, 483 vezes 0,9, a gente tem que repor 434 watts nesta bateria. Aí nós vamos fazer o processo inverso, nós vamos dividir esses 437 pelo valor que a gente está vendo aqui, ó. 344 watts. Então,
dividido por 344 watts vai dar 1,26. Então não é 1h26, o 1 a gente mantém, que é 1 hora mesmo, 0,26 vezes 0,6 vai levar 1h15 para carregar por completo do jeito que está aqui, utilizando placa fotovoltaica de mais ou menos 150 watts e a estação de energia ligada à rede elétrica para fazer o carregamento. E acompanha também este outro acessório aqui, olha só. Este acessório é aquele que a gente vai ligar lá no acendedor de cigarro do nosso veículo para poder carregar a nossa estação de energia EB55 da Bluetooth. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo super bacana. Se chegou até esse ponto do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Também tem link com cupom de desconto especial para você. E aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!